Muito bem, meus caros. Muito bem, muito bem. Olha, ontem, infelizmente, eu não tive condições de gravar o áudio, né? Foi um dia aqui atípico, né? Por várias razões. Mas assim, mas está tudo bem, graças a Deus, tudo deu certo. Então, vamos em frente, vamos em frente. Bom, vou seguir aqui, então, as minhas recomendações, né? Os meus conselhos para os escritores principiantes. E claro que elas não servem só para os principiantes, né? Isso é só uma maneira didática de falar, né? Elas servem para todos que escrevem de maneira geral, né? Bom, e hoje eu quero falar com vocês a respeito de empenho, né? O que é empenhar-se? Bom, empenhar-se é um verbo com vários sentidos. Se vocês consultarem o dicionário, vão ver lá as diferentes acepções que esse verbo tem, né? Mas eu me refiro aqui ao ato de se dedicar com afinco, né? Eu me refiro aqui ao gesto de se aplicar, ao trabalho feito com tenacidade, né? Com dedicação. Mas agora, no trabalho de escrever, né, o que é que significa empenhar-se, né? O que é que significa se dedicar com afinco, ou seja, de maneira firme, né? Bom, vamos pensar num exemplo, né? Vamos pensar que o seu sonho, né, é escrever histórias de aventura, tá? Aventuras que se passam no mar, né? Assim, quer dizer, grandes batalhas marítimas, antigas expedições a lugares distantes, desconhecidos, né? Ou, quem sabe, até uma história de pirataria, né? E também não precisam ser os piratas antigos, né? Hoje também existem casos de pirataria, né? Tem aí uma pirataria moderna, ainda que ela possa parecer aí menos romântica, né, do que a antiga, com aquelas histórias de tesouros escondidos em ilhas fantásticas, né? Mas, enfim, os temas podem ser os mais variados. Bom, é evidente que na base do seu processo criativo, né, na base disso que você planeja escrever, né, há aí alguma intuição, né? Quer dizer, intuição no sentido de perceber, de discernir ou de pressentir coisas, fatos, elementos que precisam, né, que devem estar presentes nesse tipo de história, né? Quer dizer, elementos que você considera importante que estejam na trama que você está planejando. Mas também é evidente que, dentre as inúmeras, as várias histórias possíveis, né, quando você escolher precisamente aquela a respeito da qual você vai escrever, né, bom, nesse ato de escolha, nesse gesto de escolha, você vai estar obedecendo a um determinado conjunto aí do que nós poderíamos chamar de autoimposições, tá? Por que autoimposições? Bom, porque você certamente vai delimitar a sua história, tá? Você vai chegar a um acordo com você mesmo a respeito do que você quer escrever, do que você pretende escrever e do que você realmente consegue escrever. Bom, e essas decisões, né, que você vai impor a você mesmo, elas vão delimitar, inclusive, o quanto de pesquisa você vai ter de fazer para elaborar o seu texto, a sua história.
Né? Assim, eu pelo menos eu considero esse comportamento pelo menos mais sensato, né? É, para quem não domina o tema a respeito do qual quer escrever. Né? Aliás, eu não acredito que alguém em sã consciência decida escrever a respeito de um tema que desconhece completamente, né? Ou sobre o qual não se realizou nenhuma pesquisa, né? Quer dizer, uma coisa é você escrever aí sobre a realidade que está próxima de você, né? Ou escrever a respeito de algo que você conhece intimamente. Outra coisa muito diferente é escrever aí sobre aventuras marítimas, né? Quer dizer, é claro, de repente você pode ser um marinheiro, você pode ser um capitão de navio, né? Bom, e aí tudo muda de figura. Né? Bom, mas os limites continuam. Quer dizer, um capitão de navio, se ele quiser escrever a respeito de uma expedição geológica, né, até o centro da Terra, bom, ele também vai ter que fazer uma pesquisa enorme. Né? Quer dizer, de qualquer forma, um autor não precisa ter a experiência do Joseph Conrad, né? Que trabalhou anos e anos na Marinha Mercante Inglesa para escrever aventuras marítimas. Né? Agora, essa pessoa que não dispõe dessa experiência, ela vai ser obrigada a fazer pesquisas minuciosas, vai ter que talvez consultar especialistas, bom, quem sabe até mesmo viajar de navio pelo menos uma vez na vida, talvez não, enfim, tudo vai depender do grau de imaginação e de conhecimento do tema que essa pessoa tem. Né? Então, vejam, por exemplo, o caso do escritor Patrick O'Brian, né? Autor daquela série de romances que começa com o Mestre dos Mares, né? Até fizeram um filme muito bom sobre esse livro, né? Quer dizer, até onde eu sei, ele nunca pisou no navio, né? Mas a série é absolutamente incrível, né? A série de romances, tá? Bom, e claro, muitas vezes não bastam pesquisas, né? Mas, além das pesquisas, o autor também precisa pensar no planejamento que a história exige. Precisa pensar no quanto de planejamento a sua trama requer, né? Exatamente para evitar aí incongruências, absurdos ou até mesmo erros técnicos. Né? Quer dizer, é por esse motivo que eu sempre recomendo aos meus alunos que escolham temas que sejam de alguma forma próximos das suas realidades. Né? Quer dizer, isso evidentemente não é uma lei, não é uma imposição, mas a gente não pode esquecer que as histórias, que os textos não são como estrelas caindo do céu. Né? Quer dizer, as histórias não se apresentam completamente prontas na nossa cabeça. E se uma história, né, como alguns escritores místicos gostam de dizer, né, se uma história se impõe, né, bom, se isso de fato acontece, né, acontece só por um motivo. Quer dizer, essa história foi longamente alimentada na imaginação. Né? Quer dizer, ela estava ali na sombra da sua mente, tomando forma devagar, aguardando o momento certo de sair para a luz. Né? Quer dizer, nesse sentido, dizer que uma história se impõe, bom, é realmente forçar a barra, né? Por quê? Porque dá a impressão de que a história tem vida própria, né? De que uma trama ou um ensaio podem surgir aí de alguma força mística, podem surgir com total, completo desconhecimento do escritor. Mas a verdade é que nenhum escritor que tenha um mínimo de consciência, né, de responsabilidade, se submete àquilo que ele desconhece. Quer dizer, só um autor que é navegante de primeira viagem e nunca recebeu nenhum tipo de orientação comete o erro
de abraçar um tema que ele não domina, ou que ele sequer imagina como poderá dominar. Tá? Bom, mas vamos supor que isso aconteça, né? Quer dizer, se um principiante comete esse tipo de erro, o que é que ele vai fazer? Bom, quando um principiante percebe o erro que ele cometeu, né? Quando ele percebe a arapuca em que ele se meteu, bom, a sua primeira reação, a reação mais comum, é tentar resumir em 50 páginas o que ele precisaria de 400 páginas para narrar, para analisar, para contar. Tá? Ou seja, o erro mais comum é escrever de maneira superficial, de maneira leviana. Né? O erro mais comum é empurrar com a barriga. Né? Quer dizer, agora, fazer isso é escrever sem nenhum empenho, sem nenhum compromisso real com o seu trabalho. Né? Agora, o autor sério, bom, aí ele jamais age dessa maneira. Quer dizer, um autor responsável poderia ter aí outras atitudes. Né? O que um autor responsável faria? Bom, ele se empenharia, né? Enfrentaria aí as dificuldades e daria conta das 400 páginas. Né? Ou não, ele poderia, por exemplo, abandonar temporariamente o projeto e voltar para a fase de pesquisa, né? Disposto aí a gastar quanto tempo fosse necessário para ter todos os elementos de que ele precisa. Né? Uma outra saída seria qual? Seria usar o mesmo tema, mas numa história breve, que não exigisse dele o nível de detalhamento que um romance exige. Tá? Ou seja, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que dizer que uma história se impõe a você, né? Quer dizer, dizer que o seu texto nasceu pronto, bom, pode até ser bonito, pode até ser um discurso de retórica contagiante, né? Que contagia os inocentes, os que não conhecem o que é realmente escrever. Né? Agora, mas, na verdade, dizer que uma história brotou do nada e se impôs prontinha na sua cabeça, bom, isso é uma forma de autodepreciação. Né? Porque, assim, se um texto nasce pronto, então você só psicografou a sua história. Né? E se você psicografou, né? Bom, então ela não é sua. E toda a sua habilidade técnica, todo o seu domínio do idioma, toda a sua capacidade imaginativa, bom, não serviu para nada, para nada. Né? Quer dizer, se tudo nasceu de uma inspiração momentânea, né? Sem depender das suas anotações, do seu conhecimento, da sua vivência, né? E de uma infinidade de horas em que você poderia passar debruçado sobre o trabalho, bom, então não é o texto de um autor, mas é o texto que pertence aí a alguma entidade fantasmagórica, né? Então veja, quer dizer, o escritor que está começando precisa acreditar menos nas afirmações quase aí sobrenaturais de certos autores, né? E confiar mais, né, na certeza de que escrever exige dedicação, reflexões, esforço, aperfeiçoamento constante, domínio do idioma. Né? Além, claro, de um mergulho sem volta na psicologia humana. Quer dizer, escrever exige empenho, exige insistência obstinada, pertinácia, tenacidade. Né? Mas assim, como é que essas qualidades se revelam no próprio ato de escrever? Como? Bom, elas se revelam numa entrega total ao trabalho. Né? Quando eu digo entrega total, eu não estou dizendo que você vai escrever 12 horas por dia e que você precisa abandonar toda a sua vida, tudo que você faz no seu dia a dia. Não, não se trata disso. Né?
Se trata de se colocar inteiro no que você está fazendo, sem distrações, por um período de tempo delimitado, né? E inserir nesse trabalho, nesse texto, desculpem, inserir nele o que você tem de melhor, de melhor. Quer dizer, não importa se você está escrevendo uma crônica de 50 linhas, um conto de 20 páginas, um ensaio de 80 laudas ou um romance de 1000 páginas. Não importa. Quer dizer, o empenho precisa ser igual, né? Quer dizer, a dedicação precisa ser integral. Coloque ali o melhor que você tem, sem poupar esforços. Concentre ali todas as qualidades que você tem, né? E também preste atenção aos mínimos detalhes, né? Aliás, os detalhes são muitas vezes fundamentais, né? Muitas vezes não, eles são sempre fundamentais. Muitas vezes eles podem realmente revelar, né, todo um simbolismo, podem não só revelar, mas podem sugerir aspectos, né, interessantíssimos do seu pensamento, da sua história, né? Quer dizer, a escritora Carson McCullers, né, ela fazia uma observação interessantíssima a respeito dos detalhes, né? Ela dava um exemplo que me parece perfeito. Ela dizia que assim que o fato de Cristo ter sido transpassado pela lança e que dali tenha brotado sangue e água, bom, é muito mais comovente, muito mais sugestivo e muito mais simbólico do que você dizer que ele simplesmente foi ferido pela lança, né? Quer dizer, ou seja, os detalhes sempre geram mais ideias do que qualquer generalização pode criar, tá? Mas você só alcança esse nível de detalhamento, você só alcança esse tipo de sutileza se você realmente se empenhar. Tá certo? É isso, meus caros. Um grande abraço para vocês e tudo de bom. Vamos em frente.